acontece hoje em São Paulo, que é a oficialização do nome do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência pelo PL. O evento teve a participação de nomes da direita, nomes do PL somente. Teve um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro gerado por inteligência artificial. Com essa oficialização, hoje o Flávio disputa pela primeira vez o Palácio do Planalto, substituindo seu pai nas urnas. No seu discurso, o senador se emocionou quando falou do histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez críticas ao governo do presidente Lula e apresentou propostas de campanha, como a redução de impostos e o endurecimento de penas na seara da segurança pública. No evento também teve a fala de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, declarando que Flávio foi designado pelo pai Jair Bolsonaro para liderar esse projeto do partido. A ex-primeira-dama, tão esperada, que não compareceu, mas enviou também, como a gente já havia trazido durante a semana, um vídeo manifestando apoio a Flávio Bolsonaro, direcionando na maior parte do seu discurso falas às candidatas mulheres, aos candidatos indecisos, mas sim fazendo ali uma tímida menção a Flávio Bolsonaro. Abre aspas, Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura, que dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família. Esse é o primeiro ato de apoio público da Michelle Bolsonaro depois de uma briga entre ela e Flávio Bolsonaro. Na ocasião, também foram exibidas imagens de inteligência artificial com a mensagem de Bolsonaro numa gravação em que o ex-presidente aparece dizendo ter escolhido o filho como substituto, pedindo que Flávio seja recebido com braços abertos. Bolsonaro está preso desde 2025, agora está em prisão domiciliar pela tentativa de golpe de Estado. E por motivos de saúde, tem sido acompanhado também por Michelle Bolsonaro e por causa disso, aliados dizem que ela não compareceu à convenção. Jair Bolsonaro, se você não viu no fim de semana, só relembrando, convenção, PL, Flávio, Jair Bolsonaro apareceu, entre aspas, foi uma projeção, um avatar, um vídeo feito com inteligência artificial. Ponto. Esta matéria é muito legal, para quem gosta de entender, né? Entenda as regras do TSE para vídeos e imagens com inteligência artificial nas eleições. Depois que isso aqui foi exposto e que, reitero, no começo do vídeo, o debate é grande, tá? Mas no começo do vídeo, esse próprio avatar, essa representação de Bolsonaro diz: não sou Bolsonaro, isso é inteligência. Deixou bem explicado que não era. Ninguém ficou com dúvida, será que é Bolsonaro? O debate não é sobre isso. O debate é se isso pode ou não pode com alguém que está preso e tem proibição de exposição, mesmo que não tenha sido ele. O que diz a regra? O que diz a lei? A base de advogados de Flávio Bolsonaro, até a gente compartilhou essa apuração da Jussara Soares no fim de semana, eles disseram que já tinham visto que isso não daria problema juridicamente ou judicialmente. E aí eu chego aqui no Telcure para a gente avançar com as novidades deste momento, e a Isabel Mega também aparecendo aqui em tela, porque, Tel, foi posto ali à mesa uma coisa nova. Qual que é o precedente de uma pessoa que está presa, que já foi presidente da República, aparecer por inteligência artificial num vídeo que é campanha de alguém que é filho dele? Desse jeito, talvez nunca tenhamos de novo isso, não sei. Tomara que não, a República agradece que não tenhamos mais presidentes presos. Como é que o TSE vê isso? O que o TSE diz no meio desse tiroteio todo, Theo? Bom, vamos lá. Bom dia, Elisa, para você, para Isabel. Ótimo dia, início de semana para quem está aqui com a gente. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai ter de se manifestar se de fato houver esse questionamento por lá. Há algumas frentes de atuação de aliados do governo do presidente Lula e de aliados do presidente Lula nesse momento. Uma é no Supremo Tribunal Federal, outra é no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, buscando uma avaliação de se houve ou não descumprimento, violação das cautelares que foram impostas ao ex-presidente da República pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto, ou seja, se houve algum tipo de descumprimento de ordem do Supremo e que pode, de alguma forma, impactar a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Um outro ponto é se houve algum tipo de descumprimento do que prevê a legislação eleitoral,
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e resoluções do TSE. Eu vou pedir licença para a Isabel Mega para te mostrar um trecho de uma resolução de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral que diz ali no artigo 9, parágrafo 1, o seguinte: é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, deepfake. Então, essa é uma resolução de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral que pode abrir brecha, margem, para uma eventual punição do candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Significa que descumpriu? Não significa, mas pode abrir brecha porque há uma resolução em vigor lá de 2024, que ainda vale para a eleição desse ano, em que há essa previsão, há uma vedação desse uso da ferramenta, da tecnologia. Então isso pode abrir margem para um questionamento no Tribunal Superior Eleitoral dessa utilização da ferramenta, da utilização da tecnologia, da inteligência artificial. E aí, sobre pedido expresso de votos, também tem uma discussão no TSE. A jurisprudência do TSE é muito clara ao dizer que pedido expresso de voto na abertura, por exemplo, de uma convenção política só pode acontecer se for num ambiente fechado, não um ambiente físico, mas num ambiente político, como, por exemplo, a sede de um partido, desde que não haja ampla divulgação. Aqui houve. Então, pode haver outros tipos de discussão e de debate jurídico eleitoral nessa convenção do Flávio Bolsonaro. Pontos importantes. A gente ouviu especialistas eleitorais, advogados eleitorais, e há uma divisão. Uma parte acha que há descumprimento, outra parte acha que não há descumprimento, que está respaldado pela legislação. A própria defesa do Flávio Bolsonaro deixa isso muito claro, que não houve nenhum tipo de descumprimento. A gente não está falando de pessoas inexperientes na defesa do senador. O comando da equipe eleitoral dele é feita pela Maria Cláudia Buchianeri, foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral, uma das mais experientes advogados eleitorais do Brasil, foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral, advogou para uma série de personalidades públicas, inclusive para o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tem uma experiência muito grande e um conhecimento muito grande. Então, dificilmente autorizaria um uso de um vídeo com inteligência artificial, sabendo dos riscos que poderia eventualmente encontrar pela frente. Mas é uma discussão que vai acontecer e o Tribunal Superior Eleitoral deve ser provocado a tratar sobre esse assunto. Então são duas frentes, é importante ter isso de maneira muito clara. No TSE, sobre se houve um descumprimento do que prevê a legislação eleitoral, resoluções do TSE e a jurisprudência do TSE sobre o uso de inteligência artificial e eventualmente pedidos expressos de voto, isso no TSE, e no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre se houve um descumprimento de medida cautelar. Qual? Proibição, veto, a vedação de manifestações político-eleitorais e partidárias pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que isso teria sido uma tentativa de drible da decisão que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes recentemente ao ex-presidente da República. Então, são discussões, são debates que acontecem, que são provocados pelos adversários políticos da família Bolsonaro em um momento tenso de eleição e que vai acontecer isso todos os dias, todas as semanas, até o primeiro turno. Esse trecho que está aqui na tela, as pessoas curiosas e interessadas encontram onde? Só para a gente reiterar, Theo, a gente está falando de... É uma resolução que está no site do Tribunal Superior Eleitoral, está lá em tse.jus.br, legislação, e aí tem todas as resoluções que estão em vigor. E ainda tem as questões, porque muitas vezes, vendo de fora, alguém pode pensar, mas é uma convenção, lançamento de candidatura, vocês queriam o quê? Que pedisse o quê além de voto? Mas é que a regra diz que só pode pedir voto quando começa exatamente o período eleitoral, que é daqui a pouco mesmo, daqui a
15 dias, pouco mais de 15 dias ali, em meados de agosto. Antes tem essa regrinha mesmo, por isso que eles ficam ali pisando em ovos, né? Que você tem que dizer... Tudo em tese. Tamo junto, isso, mas não exatamente vote em mim. É difícil isso, é complexo, é verdade. Mas e ainda tem, é o que diz a inclusive, regra. resolução e jurisprudência do próprio TSE sobre o pedido expresso de voto, porque não precisa, tem palavras mágicas, Sim. que a gente até já tratou aqui no live há algumas semanas, que não necessariamente a pessoa precisa dizer vote em mim, mas mecanismos e estruturas de frases similares que podem dar a entender a mesma coisa, que também estão vedadas. Então, tem que pisar muito em ovos, tem que ter muito cuidado mesmo, e as pré-campanhas ou as campanhas são sempre orientadas pelos advogados eleitorais. E esse debate de inteligência artificial vai pegar ainda fogo ainda mais, hein, gente? A defesa do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, negou que aquele vídeo de Jair Bolsonaro, gerado por inteligência artificial e exibido na convenção do PL, represente um pedido de voto do ex-presidente. O caso já está nas mãos do ministro Nunes Marques, presidente do TSE, que vai analisar essa ação apresentada pelo PT. É assunto para a repórter Gabriela Veras. Do senador Flávio Bolsonaro entrou com uma contestação no Tribunal Superior Eleitoral contra a ação movida pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, contra o vídeo reproduzido na convenção do PL no último sábado, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Neste vídeo, confeccionado por inteligência artificial, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece prestando apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente relembra que essa ação argumenta que o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada e se enquadra na categoria de deepfake, que já teria sido usada também para transferir um certo tipo de capital político entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Por isso, essa ação pede, portanto, a remoção imediata do trecho do vídeo publicado no canal do PL no YouTube. No entanto, os advogados de defesa da campanha de Flávio Bolsonaro alegam que todo o público que estava na convenção do PL foi um público selecionado, filiados ao partido, convidados de uma forma geral, e que todos estavam cientes que o vídeo se tratava de um vídeo confeccionado por inteligência artificial e que não se tratava da imagem real do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, por isso, não configuraria deepfake e nem também propaganda política antecipada, campanha política antes do período eleitoral previsto. A gente também relembra aqui para quem está nos acompanhando que após um sorteio, o ministro Cássio Nunes Marques, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi o escolhido para analisar essa ação que agora está no Tribunal Superior Eleitoral. Daniel, eu vou colocar mais um elemento na nossa conversa, vou apresentá-lo primeiro a quem nos acompanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas, socorreu há poucos instantes, para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se ele autorizou o uso de inteligência artificial em um vídeo exibido na convenção do PL, que ocorreu no último fim de semana. Isso foi no sábado, para ser mais exato, durante o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Para Moraes, é preciso uma, entre aspas, definição sobre o consentimento ou não do ex-presidente sobre o vídeo. Isso serviria para verificar um possível, abre aspas, novo e grave descumprimento de decisão judicial, fecha aspas, por parte de Jair Bolsonaro, ou um desrespeito à legislação eleitoral por parte de Flávio. Daniel, TSE ou STF que vão definir isso? Aqui, nesse caso especificamente, o pedido de esclarecimento de Alexandre de Moraes é muito mais para a questão criminal ali, de cumprimento de pena, ou seja, as cautelares impostas a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, mas obviamente se conectam e trazem subsídios para outra coisa ali, para a representação que em algum momento vai ter que ser analisada pelo TSE, que é se houve alguma violação da legislação eleitoral. O que está em jogo ali em termos eleitorais?
Em 2024, o TSE soltou uma resolução basicamente ali dando algumas diretrizes e renovada em 2026 sobre inteligência artificial. A postura do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, é um pouco mais permissiva, é a interpretação dele, a linha dele. Mas isso não significa que ele tenha a maioria dos 7 votos no TSE. Qual que é a pegadinha ali no pedido de esclarecimento de Alexandre de Moraes, segundo uma pessoa que já fez essa interpretação? Se a defesa de Bolsonaro diz, olha, eu não tenho nada que ver com aquele vídeo de inteligência artificial ali que foi veiculado na convenção do PL, ele joga um problema no colo da campanha do Flávio Bolsonaro, que pode ser punida no TSE. Se o Jair Bolsonaro disse não por acaso, eu sabia sim, o que é difícil, mas se ele responder isso, ele traz para si a culpa, mas aí na execução da pena ele pode pagar com o fim da domiciliar. Vamos incluir na conversa a nossa analista Larissa Rodrigues, porque, Yuri Pita, se você tem Matheus Teixeira e Pedro Venceslau no estúdio, com você aí em São Paulo, eu tenho a honra de ter Larissa Rodrigues comigo aqui no estúdio. E nós falávamos, a Larissa, ela teve um insight muito bom, que ela disse o seguinte: não é a primeira vez, né, Larissa, você observou, não é a primeira vez que, teoricamente, usam a imagem ou a mensagem de Bolsonaro sem ele saber na campanha. Relembra esse caso pra gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Débora, que outras vezes isso aconteceu e nos recordamos aqui da questão da carta, né? Como a argumentação sempre da defesa de Jair Bolsonaro é que as decisões da campanha de Flávio Bolsonaro foram tomadas sem o consentimento de Jair Bolsonaro. Quando veio aquela carta que Flávio Bolsonaro lê, tentando reafirmar a sua candidatura depois do problema com a madrasta, com Michele Bolsonaro, e aí o ministro Alexandre de Moraes, né, Matheus, questiona ali a defesa de Jair Bolsonaro. Olha, você não pode falar nas redes sociais. Por que isso aconteceu? Você sabia? Ele vem e diz, eu não sabia. E agora a gente vê algo parecido acontecendo. Um uso pela campanha de Flávio Bolsonaro, desse vídeo que vemos na imagem agora, quem está em casa pode acompanhar, de um Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial. E eles tentaram, eu ouvi muito isso, até se defender de qualquer possibilidade de questionamento jurídico, porque Jair Bolsonaro, feito por IA, começa a fala dizendo, eu sou uma inteligência artificial, como se aquele aviso já fosse suficiente. Mas depois disso, claro, teve vários partidos questionando, o PT foi ao Supremo Tribunal Federal e questiona se poderia ter esse uso. O Theo Cury, no blog dele hoje pela manhã, ele até trazia algumas possibilidades. O quanto a resposta vinda da defesa daria alguns caminhos para o ministro Moraes levar adiante todo esse questionamento feito pelos adversários, digamos assim. Se Bolsonaro dissesse sim, eu autorizei, ele teria diretamente descumprido com as determinações ali do próprio ministro para a sua prisão domiciliar, né? E isso poderia ali gerar alguma possibilidade do retorno para a prisão de fato em algum presídio e não essa prisão humanitária. Foi assim que determinou, né, ou pediu pelo menos a defesa. A partir do momento que a defesa de Jair Bolsonaro diz que ele não sabia, o ônus do Supremo, as investigações podem cair na campanha de Flávio Bolsonaro, porque isso é considerado um deepfake, né? De que ele não autorizou, então estão colocando palavras na boca dele e usando a imagem dele sem autorização. E é vedado pela legislação, incluindo a legislação eleitoral, qualquer tipo de criação. Então a gente vai ter que acompanhar agora, diante dessa resposta, um posicionamento deve vir do ministro Alexandre de Moraes e se há alguma espécie de penalização à campanha de Flávio Bolsonaro. Vamos então ao debate, bem-vindos, boa noite. Vitor Marques, Bolsonaro negar ter autorizado esse vídeo feito com IA complica ou não Flávio Bolsonaro? Olá, Juliana, senadora Ana Amélia, toda a audiência da CNN. Negar ter autorizado a realização deste vídeo deixa ainda mais evidente a ilegalidade cometida pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro. E aqui eu queria fazer um rápido registro. A legislação eleitoral, ela proíbe a criação de deepfake. O que é deepfake? É você criar um conteúdo, um áudio ou
ou vídeo que sabidamente é falso, mesmo que ele tenha a finalidade de promover uma candidatura ou prejudicar uma candidatura. Nesse caso, tinha uma finalidade de promover uma candidatura. A legislação eleitoral, ela permite o uso da inteligência artificial, desde que seja para manipular um áudio ou vídeo, não criar. Neste caso, o que nós assistimos foi a criação de um conteúdo sabidamente falso, em que aparecia o ex-presidente dentro de uma convenção partidária. Alguém pode questionar, mas foi dentro de uma convenção partidária. Ora, dentro de uma convenção partidária, não pode se cometer nenhuma ilegalidade que a campanha eleitoral proíbe. A campanha eleitoral proíbe, por exemplo, a distribuição de brindes, bonés, camisetas. Isso poderia acontecer dentro de uma convenção? Não, a resposta é não, porque a convenção eleitoral é o momento em que se expõe para a sociedade as convicções e as decisões eleitorais adotadas por aquele partido. Então, neste caso, o que aconteceu foi, de maneira evidente, a campanha de Flávio Bolsonaro tomou a decisão de criar um vídeo, de expor esse vídeo, e isso pode ocasionar, ao meu ver, uma multa. Não me parece que seja o caso, neste momento, de uma cassação do registro do senador Flávio Bolsonaro, mas de uma multa parece muito razoável, exceto se esse vídeo começar a ser explorado, divulgado pela militância que apoia Flávio Bolsonaro. Agora, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele poderia, ao assumir a autorização, ele poderia, ao meu ver, correr um risco de perder o benefício que hoje ele tem de cumprir uma pena de 27 anos de prisão em regime fechado, uma pena que já transitou em julgado dentro da sua casa. Agora, ele poderia também ter tomado a decisão de não se manifestar. A Constituição protege todo cidadão brasileiro a não se auto-incriminar. Mas ele disse nesse momento que não autorizou o vídeo. O que fica claro desse episódio é que, ao meu ver, são duas possibilidades. Ou o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, está disposto a comprometer a saúde do pai para obter voto e conquistar o poder, ou isso é uma estratégia deliberada do bolsonarismo de pressionar o Supremo Tribunal Federal, criando-se uma narrativa de que o Supremo Tribunal Federal está impedindo a realização de campanha do senador Flávio Bolsonaro para também obter votos. Seja um caso ou outro, não me parece que seja uma boa alternativa cometer ilegalidades para se obter votos e buscar o poder. Ana Amélia Lemos, bem-vinda, muito boa noite. Mesma pergunta, Bolsonaro negar ter autorizado esse vídeo complica ou não Flávio Bolsonaro? Boa noite, Juliana, boa noite, Vitor, boa noite aos telespectadores que acompanham o grande debate. Olha, essa questão é interessante. Primeira questão do ponto de vista jurídico e da área que está sendo manifestada. O ministro Alexandre de Moraes. Mas essa não é uma área do direito eleitoral? O Vitor estava explicando muito bem aí as questões ligadas à lei eleitoral. Então, acho que é o TSE que deveria se manifestar a respeito e sobre o mérito dessa questão tão delicada. É claro que há aí uma regra de jogo aí para, primeiro, preservar o Jair Bolsonaro, que é o grande eleitor e o grande líder do bolsonarismo. Quer dizer, os votos que tem o bolsonarismo são liderados pelo pai Jair Bolsonaro, que está aí em prisão domiciliar. E a manifestação dele, sim, corre risco se ele tivesse formalizado que participou ou teve a ideia de fazer esse vídeo por inteligência artificial para ajudar o filho, o senador Flávio Bolsonaro. É uma questão bastante delicada e agora a justiça terá esse difícil papel. Agora, o próprio candidato Flávio Bolsonaro precisa encontrar um caminho mais adequado para fazer a utilização dos meios corretos para esta campanha, para conquistar o eleitorado dentro de um sistema que é o nosso rigoroso sistema do Código Eleitoral brasileiro e também evitar que a inteligência artificial possa, ao ser usada, em outras ocasiões, também ajudar e contribuir para dar motivos para que o Supremo ou a Justiça Eleitoral possam interferir na candidatura.
ou, mais rigor ainda, criando talvez a inviabilidade ou da ilegalidade da candidatura, que teria um outro termo, né, jurídico, que o Vitor falou muito bem, uma suspensão que hoje, nesse momento, não se cogita absolutamente em fazer. Mas, dependendo do agravamento ou da profundidade do uso desses dispositivos de deepfakes ou de inteligência artificial numa campanha envolvendo um personagem que está em prisão domiciliar, que corre o risco, como foi dito, de ele ir para a prisão normal e aí correndo o risco também do comprometimento da própria saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é uma situação muito delicada. Agora o candidato está tendo que dar explicações à justiça sobre exatamente isso. É preciso muita cautela, exatamente sabendo que essa é uma disputa muito acirrada entre o candidato que disputa a reeleição, no caso o presidente Lula, e Flávio Bolsonaro, que até agora vinha numa posição mais confortável, mas diante de vários fatos que aconteceram ao longo da campanha, ele tem que ter um enfrentamento mais adequado para evitar um prejuízo eleitoral maior até as eleições deste ano. Minha cara Juliana.